Olá, eu sou a professora Flávia Luzia de Oliveira, especialista em acupuntura, especialista em análise do comportamento aplicada, ABA, e mestre em ciências aplicadas à saúde. Sou terapeuta ocupacional desde 2011 e na nossa aula de hoje nós vamos conversar sobre a avaliação da terapia ocupacional em saúde mental. E para que serve, né? Qual o objetivo, qual o intuito que vai nos trazer de positivo essa avaliação em saúde mental? Então, a avaliação ela vai permitir uma compreensão muito mais aprofundada das necessidades do indivíduo, porque quando nós estamos realizando a anamnese, o nosso cliente vai nos trazer uma queixa principal, mas existe muito mais coisas por trás dessa queixa principal. Existem fatores sociais, ambientais, familiares, emocionais, que estão interferindo, mas até biológicos também, que estão interferindo e produzindo aquela queixa principal. Então, é preciso compreender de modo aprofundado tudo que envolve aquela queixa principal para que eu saiba quais são as reais necessidades daquele indivíduo. A avaliação, ela também permite um planejamento terapêutico personalizado e, consequentemente, eficaz e eficiente. O paciente que vocês irão atender, né, os pacientes que nós já atendemos, eles não são pacientes eternos. É preciso evoluir, é preciso ter uma meta e um plano, um objetivo de curto, médio e longo prazo. E é preciso alcançar essa meta, esse plano, esse objetivo. Então, quando eu tenho um planejamento terapêutico personalizado, isso torna mais eficaz e isso me favorece alcançar esses objetivos. Me favorece vislumbrar uma alta para esse paciente dentro da sua realidade, das suas condições reais, seja a curto, médio ou longo prazo. E também nos permite identificar todos os desafios e todas as potencialidades do indivíduo. Indivíduos que estão em sofrimento na área da saúde mental, dificilmente eles conseguem enxergar suas potencialidades. E isso traz sentimentos de angústia, favorece a depressão, baixa autoestima. Da mesma forma, o modo como eles percebem esses desafios. Às vezes trazem uma ideia de que o desafio é inalcançável, de que o desafio está muito longe de se alcançar aquilo ali, né, que é um desafio muito grande. E quando nós estamos juntos a esse indivíduo, nós conseguimos fazer uma boa avaliação, compreender as necessidades, realizar um bom planejamento, conseguimos identificar o quão aquele desafio é ou não alcançável. Que estratégias precisam ser desenvolvidas para alcançar aquele desafio? Que potencialidades nós vamos trabalhar para que aquele desafio se torne mais simples? Compreendem? Então, vamos entender que existem diversas psicopatologias envolvidas no trabalho da terapia ocupacional em saúde mental. Não há uma avaliação única, uma anamnese única, um instrumento único. A saúde mental, ela é fluida, ela, ela não é fixa, ela não é algo engessado, né? Então, como é algo fluido, tem muitas vertentes, tem muitas camadas, então nós precisamos compreender que o indivíduo com mal de Alzheimer, ele está sendo tratado dentro da saúde mental. Um indivíduo com autismo está dentro da saúde mental. Um indivíduo com esquizofrenia também. Então, imagine, se eu não posso utilizar a mesma avaliação, anamnese, que eu utilizo com uma pessoa com esquizofrênico, eu não posso utilizar o mesmo para um autista. Não vou utilizar a mesma coisa para uma criança com TDAH, não pode ser a mesma avaliação de um idoso com Alzheimer. Entende? Mas aqui na nossa aula eu vou trazer dois instrumentos muito interessantes para que vocês possam conhecer e utilizá-los como um início, sabe? De abrir ali os olhos da gente. Então, eu vou trazer para vocês a estratificação
de risco, que ela é muito utilizada no município no estado do Paraná, em todas as áreas de saúde mental, em especial nos CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, mas também é utilizado, né, não pode ser utilizado no Brasil todo, não é um instrumento restrito. Enfatizo porque, no momento, resido no Paraná e, em atuação de CAPs, utiliza-se bastante como porta de entrada a estratificação de risco. Vamos falar dele mais um pouco para frente. E vou trazer também um instrumento descrito em um livro de terapia ocupacional, tá? Então, pensando em síndromes psicopatológicas, vamos analisar aqui, existem as relacionadas a substâncias psicoativas. O que são substâncias psicoativas? São substâncias químicas que vão possuir uma ação definida ali sobre o sistema nervoso central e, consequentemente, sobre o psiquismo. Que substâncias químicas eu estou falando? Uso de álcool e drogas. Álcool, maconha, cocaína, nicotina, heroína, tá? Outros tipos, né, de drogas, antibarbitúricos. Então, a gama é enorme. Mas imagine, todo e qualquer tipo de álcool e drogas. Ele vai agir em cima do sistema nervoso central, então ele vai agir vai atuar como um depressor do sistema nervoso central ou um estimulante do sistema nervoso central, vai atuar sobre o psiquismo, então ele vai interferir no sono, vai interferir nas funções de alimentação, vai causar tremores, crises de abstinência, alucinações auditivas ou visuais. Então, assim, né, quando a gente estuda sobre álcool e drogas, nós vemos o poder destrutivo que essas substâncias têm sobre o ser humano. E é um perfil para quem atende saúde mental. Síndromes psicopatológicas relacionadas à ansiedade. Então, que sinais e sintomas a pessoa que está sofrendo de um transtorno de ansiedade vai apresentar ou pode apresentar? Então, sentimento de angústia, a insônia. Às vezes não ocorre a insônia, mas o sono que o indivíduo tem não é reparador. Então, ele dorme, mas acorda cansado, não, né, o corpo dolorido, parece que não dormiu. A irritabilidade. A irritabilidade na ansiedade não necessariamente ela está associada a um comportamento raivoso, mas pode estar relacionada também à falta de paciência. Taquicardia, tontura, os tremores, a sudorese fria, o medo de morrer, o medo de enlouquecer. E são crises intermitentes, elas vão e vêm, vão e vêm. Quando a gente pensa nos sinais e sintomas, medo de morrer, medo de enlouquecer, sudorese fria, né, taquicardia, tremores, a gente pensa em quem? Crise de pânico. A crise de pânico ela é um boom da crise de ansiedade. O indivíduo tem essa sensação de que vai morrer e o coração acelera e falta o ar e às vezes correm com esse indivíduo para um hospital e quando chega lá faz todos os exames e não há alteração nenhuma. Né? Não está, em tese, acontecendo nada biologicamente com esse indivíduo. As síndromes psicopatológicas relacionadas à depressão. Então, os sintomas afetivos, melancolia, apatia, um choro fácil, a irritabilidade, o tédio. Esses são sintomas afetivos que a gente identifica em indivíduos que estão depressivos. Também alterações de autovaloração. Então, é aquele indivíduo que ele não acredita que ele é capaz de fazer aquilo, ele é sempre insuficiente, tanto ele para os outros, quanto os outros para ele. O amor que ele recebe nunca é suficiente, a atenção nunca é suficiente, ele não consegue enxergar as cores da vida, ele não consegue enxergar o quão as pessoas se importam com ele. Então, ele se autodeprecia. Ele poderia, de repente, alcançar uma promoção no emprego, alcançar um resultado bom num processo seletivo, mas ele se autodeprecia, ele tem uma baixa autoestima, ele tem esse sentimento de incapacidade e insuficiência que não deixa ele enxergar que é possível estabelecer metas e alcançar os objetivos da vida.
além de apresentar alterações instintivas e neurovegetativas. Então, ocorre a diminuição dos desejos de sono, fome, sexo e trabalho. Vai ocorrer, tá? Então, a pessoa vai reduzir, ela pode até, às vezes a pessoa pensa, não, mas a pessoa depressiva não quer sair da cama, a pessoa só fica deitada, só fica dormindo. Às vezes ela não está dormindo, o sono está mínimo, mas a sensação de cansaço, né, aquele tédio, aquela apatia, ela é tão grande que o indivíduo prefere ficar imóvel na cama, mas ele não está dormindo, porque ele tem uma redução do desejo de sono, mas ele também não tem perspectiva de vida, né? Além das alterações cognitivas também, uma baixa em atenção, concentração e memória. E aí eu gostaria de chamar a atenção com relação a essa parte esse slide da depressão, voltando àquela questão do início, de que não há uma anamnese específica. Se eu tenho um indivíduo que ele tem baixa de atenção, concentração e memória, eu posso aplicar um instrumento específico para atenção, concentração e memória. Eu posso aplicar um instrumento específico para ver essas alterações instintivas e neurovegetativas. Eu posso aplicar instrumentos específicos de rastreio e dimensionamento do quadro depressivo. Entende que você consegue ter vários tipos de avaliação e instrumentos para poder compreender todas as necessidades desse cliente? Então, vamos para o próximo. Síndromes psicopatológicas relacionadas a neuroses. E aí entram as fobias, né? A fobia é um medo incontrolável de algo que até pode ser algo que naturalmente nós temeríamos. Uma cobra, uma aranha, mas a forma como o indivíduo reage diante desse medo é que não tem uma dimensão socialmente aceitável, digamos assim, né? A gente vê ali uma cobra, a gente se afasta, uns dão um grito, mas resolve. Aquela pessoa que tem a fobia, não, ela vai estar assustada, ela vai ficar desesperada, às vezes só o fato de olhar para a foto daquele animal, ela já se arrepia, já dá um sentimento de angústia, então eu não preciso ter o objeto concreto na minha frente. Síndromes obsessivo-compulsivas, né? Obsessão, compulsão, seja alimentar, seja por sexo, seja por limpeza, diversas. Histéricas, né? Hipocondríacas. No hipocondríaco, a pessoa carrega a sacola cheia de remédio, vive em posto de saúde, vive doente, e os médicos fazem exames e não acham nada, e uma pessoa tem uma dor de cabeça, mas aquela pessoa hipocondríaca, não, ela já tem uma enxaqueca, ela já está sentindo mais do que os sintomas do que o outro colega passou para ele. E a somatização. A somatização, você vivencia situações naturais do seu dia a dia, talvez um pouco mais estressantes, e o teu corpo responde, ao invés de responder de modo social, né, psicoemocional, ele responde de modo psicobiológico. Então, vem dor de cabeça, vem náusea, a pessoa baixa a imunidade, enfim, dores no corpo, um quadro interessante de somatização, né, que o indivíduo, de fato, adoece, né, a fibromialgia, ela traz um pouco disso também. A fibromialgia, ela tem um fundo psicológico muito forte, e a depender dos acontecimentos com aquele indivíduo, vai desencadear, né, sintomas de dores no corpo. Então, imagine que, se eu estou atendendo saúde mental, pode chegar para mim casos de fobia, de obsessão, compulsão, de histeria, de hipocondria, de somatização. São todos perfis de saúde mental e que podem chegar num consultório de terapia ocupacional. E aí vem o primeiro instrumento que eu falei para vocês, a estratificação de risco. Então, a estratificação de risco, eu vou destrinchar ele todo aqui para vocês. Ela é uma estratégia para que a gente possa se identificar e reconhecer quais são as necessidades de saúde, em especial de saúde mental, daquele usuário, daquele cliente, paciente que você está acompanhando.
A estratificação de risco, ela não tem função nem objetivo de diagnosticar, porque ela quer rastrear qual é o grau de complexidade daquele indivíduo. Se é um indivíduo que você vai conseguir atender no teu consultório, se você precisa direcioná-lo para uma unidade hospitalar, se além de você, caso você não seja um profissional do CAPS, se além do teu atendimento particular precisa ter um acompanhamento dentro do CAPS, ou é um acompanhamento de posto de saúde, de ambulatório. Então, a estratificação de risco, ela te dá esses sinais, né? Ela considera a gravidade dos sinais e sintomas, somados à condição de vida atual. Então, ele vai questionar nos últimos dias, nas últimas semanas, o que aconteceu, né? O que está acontecendo agora na vida desse indivíduo. Então, você vai aplicar com um usuário de drogas, por exemplo. O indivíduo ele usa drogas há 2 anos, mas ele chegou no teu consultório pedindo ajuda porque ele quer parar de usar. Você não vai questionar na estratificação de risco o uso dele de 2 anos atrás, a situação dele de vida de 2 anos atrás. Você vai condicionar seus questionamentos ao momento atual dele. É aplicável a todo e qualquer usuário que apresente sofrimento mental. Quando a gente fala de todo e qualquer usuário, eu estou falando qualquer faixa etária, tá? Então, tanto faz a idade, né? Tanto faz o tipo de síndrome psicopatológica, né? Todas aquelas que nós vimos anteriormente já se encaixam naturalmente na estratificação de risco. E ele pode ser reaplicado sempre que for necessário. Óbvio que de uma semana para outra não vai mudar muita coisa, mas pode ser reaplicado sempre que for necessário. Então, assim, para que ela não serve, o que ela não é, e aí eu coloquei ali o não, 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 para a gente fixar na memória, tá? Então, ele não substitui a anamnese, ele não é a tua anamnese. Ele não pode ser preenchido pelo usuário, eu não posso dar a estratificação de risco na mão do cliente e pedir para ele preencher. Eu tenho que ir conversando com ele e coletando as informações e registrando na estratificação de risco. Reforçando mais uma vez, não serve para diagnóstico. Não aplicar em situação aguda. O que é a situação aguda? Nós temos o agudo e temos o crônico. O crônico é a situação que vem se repetindo. Aquela pessoa está usando drogas já há 2 anos, então ela tenta parar, volta, para, volta, ela é crônico já. Uma situação aguda. É o primeiro uso dele. Ele acabou de usar. Foi a primeira vez que ele usou e ele foi lá e procurou ajuda. Eu não vou aplicar estratificação de risco. Porque eu preciso primeiro entender, eu preciso apenas entender nesse momento o que levou ele a esse uso, já que foi a primeira vez. Né? Então, se na primeira vez ele já está implorando por ajuda, a chance de que ele saia dessa é muito maior. Não vai se enquadrar a estratificação de risco. Não aplicar pela metade, tá? Tem que concluir. O que a gente fala de não aplicar pela metade? A estratificação de risco, ela se divide em níveis. E aí, cada nível é relacionado a uma situação de forma mais forte. Ainda que a situação não se aplique àquele indivíduo, você vai questionar, você vai trazendo ali na conversa e vai identificar se realmente não se aplica, tá bom? Então, os níveis, grupos, né, em que se divide a estratificação de risco. Então, a estruturação desse instrumento, ele vai ocorrer nos seguintes grupos. Grupo 1, transtornos mentais comuns. Grupo 2, transtornos mentais severos e persistentes. Grupo 3, o uso problemático de álcool e drogas, por isso que eu falei que não é o indivíduo que usou a primeira vez. Grupo 4, alterações na saúde mental que se manifestam na infância ou na adolescência. E o grupo 5, fatores agravantes de problemas de saúde mental que já foram identificados. Então, vamos destrinchar o instrumento grupo por grupo, tá bom? Então, o documento, aqui, a versão que eu trouxe foi a do estado do Paraná. Como eu falei para vocês, eu estou residindo nesse estado no momento, mas o cabeçalho vai de acordo com o estado que você estiver
o estado brasileiro que você estiver atuando. Fora do Brasil, eu não sei se esse instrumento é utilizado da mesma forma, mas se não for utilizado fora do Brasil, mas for um instrumento que o terapeuta ocupacional que está atuando fora do Brasil considere relevante, ele pode fazer ali a tradução, a adaptação e utilizar em seu serviço. Então, nós vamos colocar ali o nome do usuário, do serviço, a ocupação dele, né, estudante ou advogado, né, qual a profissão dele, o número de prontuário, se houver, o nome e inscrição profissional de quem está aplicando, então, Flávia Luzia de Oliveira, CREFITO 14194. O serviço de saúde é um posto de saúde, é um ambulatório particular, é um hospital, é um CAPS, e a data que foi realizada essa estratificação de risco. Até porque lembra que a gente reaplica quando necessário, mas se há um curto espaço de tempo entre, sei lá, o paciente veio dentro de um CAPS e eu fiz a estratificação de risco, eu fiz a porta de entrada, utilizei a estratificação de risco, além da minha anamnese, além da anamnese do médico. E após, não sei, 15 dias, 20 dias, um mês, eu não estou no ambiente e esse indivíduo chega e a situação dele, visualmente, será o psicólogo é quem vai fazer, é quem está fazendo a porta de entrada, e ele visualizou que tem as respostas que, pelo comportamento visual né, pelo comportamento e pela aparência visual daquele usuário, as respostas podem ser um pouco diferentes. Se é necessário, ele pode repetir a estratificação de risco. Então, quais são as instruções? Devem ser consideradas as manifestações sintomáticas ocorridas somente no último ano, no máximo até o último ano. Mas, como nós estamos tratando algo, voltando a algo que está sendo uma emergência para aquele indivíduo, está trazendo um sofrimento, a gente se detém a sinais e sintomas mais recentes, podendo retroceder a até 12 meses. Então, grupo 1. Então, eu vou conversando e também vou observando aquela pessoa ali. Tem questões de ansiedade com ou sem sensação de pânico? Sim ou não? Insônia ou uma hipersonia? Está sem dormir ou está dormindo demais? Tem fobia? Tem um medo intenso de algo que não tem um risco real? Né? Tem crises conversivas ou dissociativas? Crises de ausência? Tem alterações do apetite ou do comportamento alimentar? Tem uma preocupação excessiva com o peso ou a forma corporal? E aí vejam que aqui se encaixaria pessoas com anorexia, com bulimia, hipocondria e ou queixas físicas infundadas, né? No caso como falei, da pessoa hipocondríaca que acha que tem um problema no coração e que o braço está doendo, que diz que o braço está inchado, você olha para o braço e você não vê nada. Não, mas tá, olha o edema, olha o tamanho que tá, a diferença de uma mão para outra, e você olha e você não vê nada. Nada. Pensamento ou comportamento obsessivo-compulsivo, pensamento de inutilidade ou também um sentimento de culpa, tristeza persistente com perda do interesse e prazer e ou desesperança, prejuízo da atividade sexual, desorientação temporal e ou espacial. Então, veja que o não, 0, ele não pontua. O sim, ele vai somando os pontos. E lá no final a gente vai ver o que significa essa pontuação. Grupo 2. Então, lembra que o grupo 1 é transtornos mentais comuns. No grupo 2, a gente já tem os transtornos mentais mais severos. Então, existe uma ideação suicida sem planejamento? Ou com planejamento? Ou teve uma recente tentativa de suicídio? O indivíduo está apresentando uma apatia, com ou sem isolamento social? O humor dele é instável, apresentando uma impulsividade ou uma destrutividade? Ele apresenta uma heteroagressividade e ou autoagressividade? Então, assim, ele se agride ou ele agride outras pessoas? Uma desinibição social, sexual, uma perda de pudor, né? Aquela pessoa que tira a roupa ali na rua, manipula, né, os órgãos sexuais, sem um pudor. Uma hiperatividade motora, um humor elevado, expansivo, irritável ou eufórico.
um delírio de pensamento, está apresentando uma alucinação de senso-percepção, acha que está ouvindo alguma coisa, que está vendo alguma coisa, está sentindo algo que não faz, né, não tem sentido, não tem coerência nenhuma com o ambiente. Uma alteração do curso e ou da forma do pensamento. Uma perda da capacidade crítica da realidade. Alteração da memória. Delírio tremens. O delírio tremens, a gente associa àquele tremor da crise de abstinência, tá? E aí, vejam que o delírio tremens, da crise de abstinência, e a ideação suicida, ele tem uma pontuação bem alta, tá? Então, tem ali a observação. Caso o usuário apresente ideação suicida com planejamento e com acesso a um método associado a um transtorno mental, especialmente uma depressão ou abuso de substâncias, né, do tipo álcool e drogas, apresente desespero, presença de delírio, alucinação, tem que ser encaminhado imediatamente a serviço de urgência. Então, você está realizando a estratificação de risco. Identificou isso? Não precisa continuar. Interrompe ali, sabe? Veja formas de encaminhar essa pessoa para um serviço de urgência, ou chame, né, um SAMU, alguém que possa vir buscar esse indivíduo, porque ele tem um risco grande né, de cometer algum ato contra ele, mais sério, ali estando contigo ou logo após sair de perto de você. Grupo 3. Sinais ou sintomas de abstinência ao uso continuado de álcool ou drogas. Uma incapacidade de redução e controle do consumo de álcool ou drogas. Comportamentos de risco para si ou terceiros. Também, perdão, sobre o efeito de álcool ou drogas. Uma tolerância ao efeito do consumo do álcool e drogas, ou uso abusivo. E aí, às vezes você vai perguntar, o indivíduo não vai te responder. Você está fazendo uso abusivo? Não. Né? Você está fazendo algum comportamento de risco? Não, dificilmente a pessoa vai te dizer que sim. Então, você vai ter que ir conversando com o indivíduo. Quantas vezes você bebeu essa semana? Você bebeu hoje? Você fez uso hoje? De quê? Em que quantidade? Como que está na tua casa? Com quem que você reside? Como que está a tua família com relação a isso? E teus amigos? Então, você vai conversando e aí você vai identificando. O indivíduo, às vezes, ele chega para você, principalmente ali em porta de entrada de CAPS álcool e drogas, principalmente, machucado. E aí você pergunta, mas o que aconteceu? Né? E aí ele vai falar, eu bebi demais, eu caí, ou então tá com o dedo queimado, né? Por uso de alguma substância química, né? Alguma droga que precisa acender. Então, a gente vai observando e vai conversando. Nem sempre a gente pode perguntar diretamente como está no instrumento. O grupo 4, dificuldade de compreender e ou transmitir informação verbal manifesta no desenvolvimento infantil. Se é uma criança, você vai estar observando isso, né? A família vai estar te relatando. Se é um adolescente ou se é um adulto e ele tem essa dificuldade de compreender ou transmitir informação, provavelmente ele vai chegar para ti com um acompanhante, que vai te relatar que desde criança aquele indivíduo tem esse comportamento. Movimentos corporais ou comportamentais repetitivos, bizarros ou paralisados. Né? Os comportamentos repetitivos e às vezes bizarros encontramos bastante em alguns indivíduos que não, né? Que possuem o transtorno do espectro do autismo. Dificuldade para adquirir e desenvolver as habilidades escolares ou as habilidades motoras. Uma severa dificuldade na interação social, nas mudanças na rotina. A severa dificuldade na interação social é fácil também de identificar. Você vai estar tentando puxar essas informações do indivíduo. Se ele tem uma dificuldade na interação social, vai ficar visível para você a dificuldade dele em te trazer as informações. Uma desatenção com interrupção prematura de tarefas ou deixando tarefas inacabadas. Um comportamento provocativo, desafiador ou opositor. Comportamentos ou reações emocionais que não correspondem ao esperado para a idade biológica. Então, o que a gente observa aqui no grupo 4?
Por esses sinais e sintomas que estão se apresentando, a gente pensaria em indivíduos com TDAH, seja do desatento, do hiperativo ou do combinado, indivíduos com TOD, indivíduos com TEA, indivíduos com DI, vão se enquadrar dentro desse grupo 4. Mas lembra que mesmo que eles estejam dentro do grupo 4, que nunca fizeram uso de drogas e tal, mas a gente precisa fazer um questionário completo. O grupo 5, o indivíduo apresenta resistência, refratariedade ou uma não adesão ao tratamento. Então, é um indivíduo que começa a se tratar, abandona o remédio, abandona a terapia, volta de novo a ter os mesmos comportamentos, uma pessoa que vive regredindo, né? Evolui um pouquinho, regride, porque abandona tratamento ou abandona medicação. Recorrência ou recaída após 2 meses de remissão de sintomas, exposição continuada ao estresse ou evento traumático, precariedade de suporte familiar e ou social, testemunha de violência, se foi, né, testemunha de violência, se foi autor ou vítima de violência interpessoal, se ela perdeu a autonomia, se ela perdeu a capacidade funcional ou ocupacional devido a um agravo de saúde, acontece bastante com a fibromialgia, né, depressão também, vulnerabilidade social, histórico familiar de transtorno mental, de dependência química ou de suicídio. É muito importante que a gente tenha essa informação, porque muitos dos transtornos mentais, dos casos de dependência química e das tentativas de suicídio, elas têm relação, são situações que têm relação com síndromes psicopatológicas que já ocorriam ou com os pais, ou com os avós, ou com os tios diretos. Então, tem uma questão de genética, né, de epigenética e de genética envolvida. Comorbidade ou outra condição crônica de saúde que a pessoa esteja apresentando, e aí cabe você colocar na observação que comorbidade é essa, que outra condição crônica de saúde é essa. Comorbidade, hipertensão arterial, diabetes, sequelas de alguma situação, né, doença cardíaca. A faixa etária, você vai identificar, é uma pessoa com menos de 18, né, acima de 18, não, se é uma pessoa acima de 18 e abaixo de 60. Se ela tem menos de 18, coloca do lado, né, a observação. Se ela tem mais de 60, coloca do lado também a observação. É um indivíduo em abandono ou em atraso escolar? Também é importante relatar. O abandono ou atraso escolar pode ter relação com o consumo de álcool e drogas, pode ter relação com com a deficiência intelectual, com o TDAH, com o TEA, com o TOD. E aí, ver que cada um, vou voltar que vocês olharam, a pontuação, se der ou não, é 0. Sim, todos têm sua pontuação apresentada ali. Então, nós vamos ter que somar toda essa pontuação. Soma tudo. Se der de 0 a 40 pontos, é um indivíduo com baixo risco de sofrimento em saúde mental. 42 a 70, médio risco. De 72 a 240, alto risco. Geralmente, o indivíduo que ele está no alto risco é um indivíduo que ele tem um risco muito alto de suicídio, tem um risco muito alto de heteroagressão, é um indivíduo que o tratamento dele provavelmente precisa ser dentro de um ambiente, de um ambulatório hospitalar, porque o atendimento dentro de um consultório particular, ou talvez até mesmo dentro do CAPS, se não for um CAPS de internação, não vai surtir o efeito esperado. Então, a gente coloca ali a pontuação total e a estratificação, foi baixo risco, médio risco ou alto risco. Condições especiais, então, gestação e maternidade recente, há menos de 1 ano, grupos vulneráveis, como indígenas, né, os LGBTQIA+, se é migrante, pessoas em situação de rua, população exposta a agrotóxicos, acontece bastante, né? Deficiência intelectual moderada ou severa, esses indivíduos, nós vamos olhar
com um pouco mais de atenção, porque são indivíduos que eles já têm uma vulnerabilidade por questões sociais envolvidas, né, sociais, psicológicas e emocionais, eles são mais vulneráveis. E os eventos agudos, nós vamos considerar tentativas de suicídio, crise, surto psicótico. Então, esses eventos agudos, se o indivíduo está em tentativa de suicídio muito recente, com um plano ainda elaborado ali na cabeça dele, formas de acesso a esses itens para cometer o suicídio. Se está numa crise, visivelmente uma crise, ou um surto psicótico, nós precisamos chamar uma ajuda mais especializada. Então, baixo risco. Acompanhamento no posto de saúde, no atendimento particular. Um médio risco, né? O atendimento SUS, né? Um médio risco. Provavelmente, todos esses casos pode-se ter um atendimento particular, mas o médio risco, além do atendimento particular, também o acompanhamento de um CAPS. No alto risco, um CAPS mais especializado ou um ambulatório hospitalar. No caso de um alto risco, é difícil a gente fazer um atendimento particular. Tem que ser um ambiente muito bem controlado, né? O profissional tem que estar muito preparado para toda e qualquer adversidade, considerando que o paciente, naquele momento, é de alto risco para ele e para os outros. Então, vou colocar aqui um exercício para vocês. Então, assim, preencham como se estivessem sendo entrevistados ou estivessem entrevistando alguém próximo de vocês, alguém que vocês conseguem coletar as respostas. É interessante que a gente consiga fazer essa autoanálise, né? Acredito eu, né, que todos vocês seriam indivíduos de baixo risco, mas, porém, todavia e contanto, é interessante que a gente aplique, né, em nós mesmos o instrumento, sem burlar respostas, sendo verdadeiro mesmo, afinal de contas, o resultado só caberá a você, né? Ou entrevistar ou coletar as informações de alguém próximo de você que você já sabe que tem um risco aí envolvido. É interessante a gente fazer esse exercício, porque no momento em que você vai atuar em algum ambiente de saúde, um ambulatório de um hospital, um posto de saúde, um CAPS, e o local utilizar esse documento, esse instrumento como porta de entrada, ou solicitar que você seja a pessoa responsável pela aplicação desse instrumento, é interessante que você conheça, né, todo o instrumento, que você encontre formas de coletar as informações sem ser invasivo, né? Imagina uma pessoa paranoica que chega lá buscando ajuda, mas começa a desconfiar ali das tuas perguntas. Então, a gente tem que saber conversar. Então, é interessante que vocês façam, né, uma autoaplicação, tá bom? A avaliação, ela pode ser aplicada e deve em diferentes faixas etárias. Então, ali na infância e adolescência, o foco ele vai ser no desenvolvimento comportamental, social e emocional daquele indivíduo, porque é a maior fase de desenvolvimento comportamental, social e emocional. Então, a gente precisa considerar os marcos do crescimento, os marcos do desenvolvimento e a influência do ambiente familiar e escolar. Muitas vezes vai chegar uma criança que vai dizer, olha, essa criança é TOD, ela é opositora, ela é desafiadora, ninguém aguenta mais, ela bate em todo mundo. Mas quando você vai considerar a influência do ambiente familiar e do ambiente escolar, você acaba encontrando a justificativa de todo aquele comportamento opositor, desafiador e agressivo. E às vezes descobre que a criança não tem TOD, ela tem um ambiente desregulado. Né? Então, por isso que é interessante que a gente faça essa avaliação completa. É importante que você conheça todos os marcos do desenvolvimento, não só em termos motores, mas em termos comportamentais, sociais e emocionais. Como que aquele indivíduo, naquela faixa etária, deveria se sentir emocionalmente, como que ele deveria se relacionar socialmente, como que ele deveria se comportar, não só os marcos motores, tá? Até para a gente não acabar cobrando um comportamento psicomotor ou social ou emocional do indivíduo que ainda não tem idade suficiente ou capacidade suficiente para entregar aquele resultado. Na avaliação de adultos, a avaliação ela vai se concentrar
nos transtornos mentais, no funcionamento social, no profissional e também no de relacionamentos, assim como no impacto do estresse e dos eventos da vida. Os adultos, embora existam, sim, casos de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes, os adultos, eles são muito mais afetados. Em especial, os adultos jovens, eles são mais afetados pelos transtornos mentais, porque eles fazem aquela transição de adolescência para a vida adulta. E é uma transição que, às vezes, ela vem marcada por separação da família, quando ele precisa realizar os estudos universitários em outro estado ou em outro município, né, ou em outro país. Tem as cobranças profissionais, as cobranças de relacionamento, as cobranças familiares. Então, é uma obrigação de que aquele indivíduo, de um dia para a noite, ele tem que, né, fez aniversário, ele já tem que crescer, ele já tem que ter um comportamento diferenciado, que às vezes ele não está pronto. Então, a pressão, às vezes, é grande demais e ela é propensora de transtornos mentais. E os idosos? Para os idosos, a gente vai dar uma atenção especial à cognição, às comorbidades físicas e o seu impacto na saúde mental, assim como o isolamento social e questões de luto. Veja que são 3 focos, né? Nós temos ali 3 diferentes faixas etárias, todas com suas questões de saúde mental bem definidas para cada faixa etária, e qualquer um desses perfis chega no nosso consultório e nós precisamos ter avaliações e instrumentos adaptados, específicos para cada situação dessa. No caso do idoso, nós sabemos que o declínio cognitivo ele é esperado, faz parte do processo de envelhecimento, assim como as comorbidades físicas, né? Perda de massa óssea, perda de massa muscular. Vai impactar na saúde mental, a chegada da aposentadoria, a síndrome do ninho vazio, né? Que os filhos casam, saem de casa, às vezes mudam, o isolamento social, devido às vezes a comorbidades físicas, o indivíduo reduz, né, o seu círculo social e suas ações sociais. Isso vai gerando um isolamento. Além das questões de luto, ele começa a perder parentes, ele começa a perder amigos, ele começa a perder vínculos, né? E tudo isso é propenso também para o desenvolvimento de transtornos mentais. Então, quais os desafios que a gente tem na avaliação em saúde mental? O estigma e a resistência, além da subjetividade na interpretação. Então, o estigma social que vem ali associado à saúde mental, ele pode levar os pacientes a ocultar sintomas e até evitar uma procura por ajuda, né? Dificultando essa avaliação, esse planejamento e esse tratamento. Muitos relutam muito até a buscar um acompanhamento psicológico, que dirá um acompanhamento psiquiátrico, que dirá entrar dentro de um centro de apoio, né, de atenção psicossocial, né, os CAPs, pelo estigma mesmo de que você está indo naquele lugar, você está se tratando com esse especialista, mas o que aconteceu? E a subjetividade na interpretação, a avaliação, ela envolve, né, uma interpretação de narrativas e de comportamentos. Isso é subjetivo, então nós precisamos estudar bastante sobre saúde mental. A gente precisa aprender a ler o comportamento, a forma como aquele indivíduo entra dentro do teu consultório, o modo como ele se posiciona na cadeira, o modo como ele te olha, o modo como ele se comporta ali com as mãos enquanto conversa com você, se ele consegue te olhar nos olhos enquanto está conversando contigo. Como que ele conta ali as histórias dele, do que acontece, quando você vai conversar com o entorno social dele, como se as histórias batem também. Então, envolve-se uma interpretação de N narrativas e uma interpretação de N comportamentos. Não é fácil. É um caminho gostoso, mas não é fácil. E a pessoa, vamos pensando aqui na terapia ocupacional, a gente avalia a pessoa, a ocupação e o ambiente. Então, a pessoa, eu preciso compreender qual é o perfil cognitivo desse indivíduo, qual é o potencial de aprendizagem dele. Eu preciso ter consciência dos déficits dele e fazer com que ele também tenha essa consciência. Eu preciso compreender quais são os fatores psicológicos envolvidos no sofrimento mental daquele indivíduo. Quais são as variáveis da doença, né? Quais são as variáveis que estão envolvendo aquela doença? Por que eu planejei tudo, organizei tudo, preparei terapeuticamente para ele, estamos fazendo um trabalho lindo, mas
não sai o resultado esperado. Talvez eu não esteja analisando as variáveis da doença. A ocupação, qual o perfil ocupacional anterior desse indivíduo? E qual o perfil ocupacional atual dele? Quais as satisfações dele com relação ao perfil ocupacional anterior e o atual? Quais os objetivos para que ele retome ou avance na vida, né, nas atividades dele, tanto de vida diária como nas atividades instrumentais dele de vida diária? Que objetivos ele tem? Ele quer retomar? Ele quer avançar? Ele não vê perspectiva? Com relação ao ambiente, quais são os recursos humanos, os recursos físicos, financeiros e culturais que aquele indivíduo tem no momento para o tratamento dele? Quais são as barreiras que estão se desenhando ali e estão interferindo no processo de recuperação desse indivíduo? Isso também precisa ser analisado. Então, a pessoa, a ocupação e o ambiente. 3 áreas bem específicas que o terapeuta ocupacional precisa fazer esse levantamento junto da sua anamnese, da sua avaliação. É preciso considerar. E o segundo instrumento, como eu falei para vocês, que está inserido num livro de neuropsicologia, terapia ocupacional e saúde mental, é do método OG. Então, intervenção de metas ocupacionais. OG porque é em inglês, tá, pessoal? Por isso que tá OG, e não IMO, tá? Na prática clínica da terapia ocupacional. Então, como que é essa intervenção de metas ocupacionais? Que método OG é esse? Ele nasce, né, de estudos baseados em evidências, e eles mostraram que há uma efetividade desse método na prática clínica, especialmente em pacientes com esquizofrenia. Olha que maravilha. Não é destinado apenas a pacientes com esquizofrenia, mas os estudos mostraram uma efetividade muito boa. E o objetivo desse método é construir um plano de atividades, mas um plano alcançável, né? Fazer uma lista ali do que é necessário para executar cada tarefa, cada atividade, uma análise mais aprofundada daquela tarefa e atividade, com passo a passo para que ele possa alcançar a meta, para que ele possa manter aquela meta, para que ele possa recordar daquela meta e regular e monitorar o seu desempenho. Então, eu construo um plano de atividades junto com o cliente, paciente, e eu trabalho com ele passo a passo de cada atividade, e ele vai avaliando, regulando, monitorando cada passo a passo junto com o terapeuta. Então, não é só é um trabalho de mão dupla, né? Não é só uma via. Ocorre uma troca durante todo o processo terapêutico. E ele foi adaptado para ser utilizado na clínica da terapia ocupacional por meio da realização de atividades funcionais dentro do setting terapêutico. Então, ele foi adaptado para ser utilizado por nós. É um instrumento, né, de intervenção de metas ocupacionais, é um método para terapeutas ocupacionais atuantes em saúde mental, ok? E aqui eu tenho um instrumento para vocês, né, um diagrama desse método OG, Occupational Goal Intervention. Então, ele é composto de 5 fases. Na fase 1, nós vamos sentar ali com o paciente, ó, pare e pense. Então, vamos parar e refletir. Vamos orientar e alertar para a tarefa. Que tarefa será essa? Então, ocorre uma discussão inicial dos interesses e também das tarefas que aquela pessoa quer trabalhar. Vamos aumentar a consciência dela para as atividades mais significativas individuais, porque eu quero autonomia e eu quero independência, e que irão direcionar a escolha das tarefas. E aí nós vamos discutir quais são os principais problemas e as principais dificuldades que estão afetando ou que podem afetar o desempenho para que a gente possa realizar essas tarefas. Tarefas que são significativas e individuais. Feito isso, nós partimos para a fase 2. Já foi elencado, né, uma sequência ali de tarefas, né, de atividades significativas individuais, e agora vamos definir, então, definir qual dessas tarefas vai ser a principal, vamos definir uma meta, vamos definir um norte, porque imagine, você tem um indivíduo que ele precisa
dentro de uma anamnese, você vê que tem lá, nossa, umas 5 atividades significativas individuais que foram, né, percebidas ali com, com esse indivíduo. Mas como que você vai trabalhar passo a passo 5 tarefas de modo simultâneo? Não dá, né? A gente precisa definir realmente qual dessas tarefas vai ser a principal, né? Qual que é o maior grau de importância, o segundo, o terceiro e assim vai, e definir metas alcançáveis. Então, na fase 2, a gente define a tarefa principal, define uma meta, esse é o objetivo, né? Então, vamos definir o objetivo específico. Essa fase, ela inclui a escolha, a definição e o estabelecimento de metas. Ah, eu quero voltar a trabalhar. Essa é a tua atividade significativa individual principal? É tua tarefa principal? Ah, é voltar a trabalhar como digitador. Ok, então vamos ver. Quais são os problemas e dificuldades que estão afetando esse desempenho para voltar a ser um digitador? Identificou? Ótimo. Então, agora, essa é a tarefa principal? É. Ok, vamos definir metas. E então, vamos escolher, definir e estabelecer metas alcançáveis. Fase 3 é o planejamento. Então, agora eu vou listar e dividir as metas em submetas. Veja que eu vou fracionando a atividade. Dessa forma, eu torno mais alcançável. Eu não dou uma meta e o indivíduo vai ter que encontrar um jeito de resolver. Eu diluo aquela meta também em submetas. Então, eu torno tudo muito mais fácil. E vamos definir também as etapas para alcançar cada meta. Vamos recordar, vamos estar sempre recordando o processo, as etapas, os materiais necessários. E aí é preciso também estimar a duração do desempenho, né? Aprender as etapas de codificação e reter. É preciso memorizar o processo. Então, na fase 3, eu vou planejar. Isso aqui é praticamente a praxis descrita, né? Ideação, planejamento, execução. É praxis. Então, assim, é a fase do planejamento. Eu preciso planejar, diluir em submetas tudo que vai ser feito, e eu tenho que memorizar aquelas metas e aquelas submetas para que eu possa compreender todo o processo e estimar quanto tempo vai durar para que eu alcance essas metas e essas submetas. Na fase 4, é o fazer. É o finalzinho ali da praxis, né? É o fazer, é o executar a tarefa. Então, eu já sei o que eu quero fazer, eu já diluí em submetas, eu já, né, já memorizei todo o processo, então agora eu preciso executar. E depois que eu executo, aí sim vem a fase 5, vamos monitorar. Então, vamos verificar e avaliar quais foram os resultados alcançados. Como que ocorreu esse processo? Foi um processo fácil? Foi doloroso? Levou mais tempo do que o esperado? Foi dentro do tempo esperado? Ou foi mais rápido do que o esperado? Foi sofrido? Foi tranquilo? Então, é preciso, né, verificar e avaliar esses resultados. Comparar o resultado com a meta definida. Eu defini essa meta. Será que o resultado foi idêntico? Foi melhor? Foi aquém? Que tipo de problemas ou dificuldades aquele indivíduo encontrou? Quais foram as barreiras, os entraves que ele teve quando ele estava tentando alcançar aquela meta? Será que a gente consegue analisar o porquê que essas dificuldades, essas barreiras aconteceram? Como que a gente pode fazer com que elas não ocorram novamente? O que a gente pode aprender com as barreiras e os entraves e as dificuldades? Quais foram os fatores que promoveram e interromperam a realização da meta, a realização de tarefas? Então, o que promoveu a realização e o que interrompeu a realização? O que facilitou? O que dificultou? Então, é analisar os caminhos. E, por fim, existem formas alternativas para a realização da meta, da tarefa? Então, vejam que eu trago uma análise completa. Você vai ter acesso a um indivíduo que está em sofrimento mental, que provavelmente está sem perspectiva de vida, que não está conseguindo seguir a vida como ela deve ser, não está conseguindo realizar as coisas que ela quer realizar, ou não consegue mais realizar coisas que realizava e que lhe davam prazer, e você consegue mostrar para ela que sim, é possível ter um olhar crítico e saudável
sobre todo o seu passado, o seu presente e especular o seu futuro, preparar o seu futuro e fazê-lo acontecer. Então, a gente traz, a partir dessa diluição, né, desse passo a passo da atividade significativa, a possibilidade de realização, a possibilidade de um retorno à independência e autonomia desse indivíduo. Então, eram esses dois instrumentos que eu gostaria de mostrar para vocês nesse primeiro momento, né, essa primeira aula sobre essa avaliação da terapia ocupacional em saúde mental. Está sendo preparada com muito carinho uma próxima aula, onde vamos trabalhar a prática, né, após a avaliação. Avaliei, conheci instrumentos, mas e aí? Como é que eu coloco isso em prática? Como é que isso vai acontecer? Né? Então, essa segunda aula também está sendo preparada com muito carinho. Esse instrumento, podem fazer um print da tela, pesquisem, se aprofundem. A medida canadense de desempenho ocupacional, ela é parecida, ela traz algo parecido com o OG, só que a medida canadense, ela não me traz esse destrinchamento de tarefas. Ele me traz apenas ali fase 1, sabe? O que é importante, o que não é importante, o que é principal, o que não é principal. É fase 1, fase 2, digamos que a medida canadense de desempenho ocupacional nos traz. Fase 1 e fase 2. Porque ela vai pedir para que você identifique as atividades, né, significativas e qual é mais significativa, qual é menos significativa, e vai gerar ali um score. Mas ela não traz para ti fase 3, 4 e 5. Né? Então, é interessante, eu achei esse instrumento muito mais interessante por ele trazer um acompanhamento completo, né? Que vai do parar, pensar até o monitorar. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês, eu espero ter aberto, né, um janelão em suas mentes para a terapia ocupacional em saúde mental, de entender o quanto ela é vasta, o quanto ela é recompensadora quando você tem a oportunidade de participar de um resgate, né, da saúde mental, de um retorno a uma vida funcional para indivíduos que buscam, né, enxergam em você uma ajuda. Gostaria, então, de agradecer pela aula de hoje. Muito obrigada. Vou colocar aqui.